Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando algumas atividades, falando, um pouco mais sobre a ideia dos números irracionais, que também envolve raiz quadrada ou raiz cúbica, raízes que têm um resultado que não são exatos, né? No caso, são números decimais infinitos que não têm um padrão, não têm um período. Como que eu resolvo essas raízes, então? Será que é só com a calculadora? Então aqui nós temos uma situação. Observe como Pedro faz para calcular raiz quadrada de 12 entre dois números inteiros consecutivos. Então ele vai por aproximação. Então o que ele fez aqui? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então o 12 está no meio de 9 e 16. Então, a raiz quadrada de 12, ela está entre raiz quadrada de 9 e está entre raiz quadrada de 16. Então, vai ser um valor aproximado no meio de 3 e 4, certo? Então, é 3, alguma coisa. Daí, se tiver uma prova, alguma coisa, vocês vão tentar um número, por exemplo, que está entre o 3 e o 4. Então, por exemplo, 3,2 vezes 3,2. Se eu faço a multiplicação 3,2 vezes 3,2, dá 10,24. Então, eu vou tentar um valor maior. 3,4 vezes 3,4. Deu 11,56. Então, 3,5 vezes 3,5. 12,25. Então, é um pouquinho menos que 3,5. Então, às vezes, 3,45, aproximadamente, né? Porque, como não é exato, vai ser ali um valor aproximado. Continuando então, pessoal, nós temos aqui uma atividade para vocês fazerem igual o Pedro. Situar, tentar localizar um valor aproximado para as raízes aqui, que não serão exatas, tá? Então, se eu fizer raiz quadrada... Se eu fizer, então, pessoal, raiz quadrada de 19, na calculadora aqui vai até 4,358898944. Aqui não cabe mais. Só que eu consigo perceber que não tem nenhum padrão, nenhum período. Então, é um número irracional. Só que então, na mesma lógica, raiz quadrada de 19 ficaria entre raiz quadrada... Raiz quadrada de 16, que é 4. E 5 ao quadrado é 25. Então, raiz quadrada de 25, que é 5. Então, raiz quadrada de 19 vai ser um valor entre 4 e 5. Raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25. Vocês vão fazer a mesma coisa para os outros. Tá bom? Então, se precisar do auxílio da calculadora, mas vão na lógica. Por exemplo, 10 ao quadrado é 100. 12 ao quadrado, 144. 11 ao quadrado é 121. Então, por exemplo, aqui 112 vai estar no meio da raiz quadrada de 121, que é 11, e na raiz quadrada de 100, que é 10. Então, vai estar no meio de 10 e 11. No meio de raiz de 100 e raiz de 121, tá? É uma maneira para vocês fazerem e treinarem. Acompanhe o exemplo a seguir para determinar a raiz quadrada por tentativa com a aproximação de duas casas decimais. O valor, então, da raiz quadrada de 1084. Foi visto que ela está no meio da raiz de 1024, que é 32, e 1089, que é 33. Então, vai ser um valor entre 32 e 33. Como 1084 está mais próximo de 1089, certo? Então, nós podemos escolher um valor mais próximo de 33. Então, aqui foi tentativa. 32,8. Multiplicou, viu que deu esse valor. 1075,84. 32,9. Viu que passou um pouquinho de 1080... Não,
Na verdade, chegou mais próximo, né? 1082, tá quase em 1084. Só que se eu pego 33, vai dar 1089, vai passar. Então eu sei que a primeira casa decimal é 9. Daí agora vai tentar chegar mais próximo com a segunda. Fez com 32,91, quase. 32,92, quase. Só que quando faz 32,93, passa um pouquinho. Daí então, aproximadamente, qual chegou mais perto? 32,92, tá? Esse símbolo aqui, quando eu tenho um sinal de igual e um tio em cima, é sinal que é um valor aproximadamente. Quando é só igual, é exato, igual. Quando tem o tio em cima, é aproximadamente. Desse jeito, pessoal, vocês vão calcular as raízes quadradas aqui desses números abaixo com essa ideia de aproximação. Primeiro vamos ver entre qual está primeiro, tá? Então, por exemplo, aqui, raiz de 40 está no meio de raiz de 36, que é 6, e no meio da raiz de 49, que é 7. Então, vocês vão tentar esses passos em relação a 6 e 7. 40 está mais próximo de 36 ou de 49? Mais próximo de 36. Então, vai ser um valor mais próximo de 6 do que de 7, tá? Continuando, pessoal, nós vimos então o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, inteiros, que são os números positivos e negativos, racionais, que engloba todos, além das frações, decimais e dízimas periódicas. Depois nós vimos o conjunto dos números irracionais, que são números decimais que não têm regularidade, não conseguimos identificar o período, e também podem ser raízes não exatas, tá? E dentro disso tudo, tem um conjunto maior ainda que engloba todos esses, que é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais engloba todos eles. Então, aqui, ao se reunirem todos os números racionais e irracionais, obtém-se o conjunto dos números reais. É importante lembrar que os números naturais fazem parte do conjunto dos inteiros e os dois fazem parte do conjunto dos racionais. Então tá aqui, ó, naturais, inteiros, racionais. Os irracionais são fora, mas todos esses conjuntos, todos os números pertencentes aqui, fazem parte de um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, que a letra aqui é o R, tá? Nisso, pessoal, nós temos algumas atividades aqui na página 51. Então, nós temos aqui alguns números distribuídos e pede para vocês identificarem quais desses números pertencem aos números naturais, o conjunto, ao conjunto dos números inteiros. Então, se vocês só vão escrever os números racionais, mas não pertencem aos inteiros. Então, na verdade, só está querendo aqui fração, dízima periódica, tá? E decimal. Conjunto dos números reais, conjunto dos números irracionais. Quais desses aqui estão em cada um, certo? Número 2. A número 2, pessoal, está pedindo para comparar esses números. Eu deixei aqui já os sinaizinhos. Então, por exemplo, aqui o sinal de menor, quer dizer então que raiz de 16 mais 9 é menor que raiz de 16 mais raiz de 9. Como que eu vou saber? Somo 16 mais 9 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. 4 mais 3, 7. Então, quer dizer que 5 é menor que 7. Vocês vão fazer isso. Ó. Então, por exemplo, aqui, 10 menos 1, 9. 9 dividido por 3 vai dar um resultado. 10 dividido por 3 vai dar um resultado. Faz menos 1, tá? Vocês vão fazer só as continhas que estão pedindo aqui.
4 vezes 25. Quanto que é 4 vezes 25? 100. Raiz quadrada de 100 vai ser 10. E do outro lado, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 5, 10. No caso aqui, deu igual. Feito isso, tem aqui também algumas continhas para fazer na 3. Eu vou fazer uma e vou deixar vocês fazerem as outras. Calma aí. Então, por exemplo, vou fazer essa aqui de baixo. Raiz sétima de menos 1. Então, que número que eu vou multiplicar por ele mesmo várias vezes que vai dar 1? O próprio 1. Só que é negativo ali dentro da raiz. Será que se eu multiplicar o 1 7 vezes, vai dar certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha ali o índice da raiz, é 7. Então, tem que ser o número que eu multiplico 7 vezes, que dê menos 1. 1, beleza, mas o sinal, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos. Mas vamos lá. Lembra que quando um número negativo é elevado a uma potência ímpar, o resultado fica negativo? Então dá certo. Aqui vai ser menos 1. Menos, raiz quadrada de 16 vai ser 4. Raiz cúbica de 27, então seria menos o número que eu multiplico 3 vezes, que dá 27. Então vai ser o 3, porque 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então aqui eu devo 1, devo 4 e devo 3. Eu vou ficar devendo 8. Então a resposta da B aqui é menos 8. Tentem fazer o A, o B e o C. São continhas aí envolvendo potência, raiz, adição e subtração, divisão, multiplicação. Dúvida, podem perguntar. Finalizamos aqui essa parte. Obrigado. Bons estudos. Mandem foto. Dúvida, pergunta, gente. Não tenha vergonha. Até.